Bom dia a todos, graça e paz. Que Deus o abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Este que vos fala é o pastor evangelista Ivanês Barbosa. Estarei aqui trazendo uma reflexão em relação a respeito sobre o Salmo, que é muito lido, mas é mal compreendido pela maioria dos evangélicos nos dias de hoje. Principalmente a igreja pentecostais, as igrejas aquelas que gostam muito de movimento, emocionalismo, né? Que não senta para estudar a palavra de Deus. Pode entrar. E eu tenho que parar. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai ouvir este vídeo, né? Eu estarei aqui dando uma explicação à normativa, né? Normativa da bíblica, teológica, cristocênica. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanês Barbosa. Graça e paz a todos. Eu quero aqui, para ficar como base, né? Com esse texto do Salmo 133, que é lido em algumas igrejas, mas a maioria do povo evangélico, do povo cristão, né, do povo religioso, né, das igrejas pentecostais, as tradicionais, a maioria delas, principalmente as pentecostais, essas que são fervorosas, né, que não botam em prática esta palavra que Davi falou. No momento ele sentiu ali desprezo, gente isolando ele, pessoas que não queriam ajudar no seu reinado, na sua administração governamental, né? Ele ali como rei também, ele era também líder de Israel, né? Davi foi um grande homem de Deus, que Deus o levantou para fazer a diferença. E aqui ele recita aqui um desses salmos, ele declara, né? Piamente, né? Ele faz uma declaração aqui incondicional e também com profunda, não com profunda alegria, mas com profunda tristeza em seu coração. Amém? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então vamos lá para o Salmo, apenas o verso 1, que diz assim, verso 1 e 2. Oh, tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E outra versão diz assim, oh, tão bom e quão suave fosse que os irmãos vivessem em comunhão. É como óleo precioso que sobe sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Irmãos, que sobe sobre a cabeça e desce pela barba, né? Sobre a barba de Arão. A gente dá para ver aqui que os sacerdotes ele não tiravam barba. Amém? Tem igreja por aí que a doutrina da igreja não permite que o ombreiro use barba, apenas o bigode, né? Barba não. Imagine se Jesus chegasse hoje nessas igrejas, porque Jesus ele era, além de judeu, ele era um nazireu também, ele era um galileu, né? Ele era uma pessoa da banda da Galileia, era uma pessoa que ele seguia a sua cultura, as tradições judaica, mosaica, né? Jesus ele era judeu. Só que o próprio Cristo, 30 anos fora da cidade de Nazaré, ele chega e é desprezado no meio do seu povo, né? Até a própria família despreza o próprio Jesus Cristo. E aí, conjecturando, né, fazendo aqui uma pequena analogia, né, fazendo aqui uma pequena comparação de Cristo com Davi e com as igrejas de hoje. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que não está se repetindo a mesma história? Será que as igrejas hoje perdeu esta essência, né? Será que essas igrejas de hoje elas estão pregando a verdade? Ou estão praticando, ou pelo menos estão tentando praticar, né? Tentando praticar a verdade? O que é que você acha, meus queridos irmãos? Porque, biblicamente, aqui, Davi, ele declara, né? Ou tão bom e tão suave fosse, né?
ou é que os irmãos vivessem, né? Que os irmãos vivam, que os irmãos pratiquem esta comunhão. A comunhão, a união, a justiça, o amor, a caridade são preceitos da lei cristocênica, vindo da parte de Cristo. Jesus ele veio para tentar mudar a religião. Lá em João 1, 11, né? 10, 11, 12, está lá escrito: eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Era um judeu falando para a Judéia. E o povo judeu, eles tinham maquerença com o povo da Samaria, né? Que era um outro país encostado, uma outra cidade ali. Aquela cidade, os dois, eles não se davam bem. Os samaritanos com Samaria, eles não se davam bem. Davi, ele sofreu naquela época, ele chegou a se esconder na caverna de Adulão várias vezes. Ele chegou várias vezes a se esconder, né, na caverna de Adulão, pedindo, né, que... Eu não gosto dessas músicas muito fora, no estilo rock, rock gospel, né? Eu gosto mais de uma música assim mais lenta, né, mais calma. Mas cada um tem o seu gosto, né? Aí eu tive que mudar aqui. Vamos voltar aqui para essa linha de raciocínio sobre esse salmo. Vamos tentar entender por que Davi ensinou esse salmo. Deixou como ensinamento para nós cristãos hoje. Ou tão bom e quão suave né? Ou fosse, né? Ou que seria, né? Era tão bom que os irmãos vivessem em paz, vivessem em harmonia, vivessem, né, no calor do amor, do primeiro amor. Davi, ele não estava satisfeito pela a união que os judeus com os samaritanos estavam tendo. Tem evangélico que existe hoje que pratica igual como samaritano, mas já tem outros que praticam como judeu. E como judeu, ele, na cultura judaica, o perdão só aconteceria no mínimo 3 vezes. É cultura. Na quarta vez que a gente errasse com eles fechavam a porta, isolavam, bloqueavam. Alguns deles chegam até a perseguir e matar. Existia guerra. Era ódio entre Samaria com o povo judeu. Os samaritanos, eles não se davam bem. A Judéia era desprezada pelos samaritanos. Só que o samaritano, ele fez a diferença. Lembra daquela passagem do samaritano que desce do seu cavalo para atender um judeu que estava machucado, ferido, que tinha sido assaltado no caminho? E de repente ali ele leva no seu cavalo para uma hospedaria, ali para traduzindo para os dias de hoje, um hotel, uma posada, né? E paga, dá umas moedas ali ao dono do hotel para cuidar daquele homem. E ele ainda deixou assim, e quando eu voltar, daqui a alguns dias, eu vou estar voltando de volta por aqui, que é meu caminho, o caminho de volta para minha casa. Quando eu voltar, eu passo aqui. Se o dinheiro que eu estou deixando aqui agora não der para cobrir todas as despesas, não se preocupe que quando eu voltar, eu darei mais. Mas cuide bem dele, não deixe que esse homem morra. Esse homem era um judeu. E quem falou isso foi um samaritano. Jesus, ele foi um bom samaritano. Aquele samaritano estava representando Cristo. Era uma espécie de um Cristo na terra, né? Como Adão, né? Primeiro Cristo, a aparição de Cristo apareceu através da pessoa de Adão. Cristo ele apareceu em vários lugares, em várias situações no Velho Testamento. Jesus Cristo sempre foi bem antes do fundamento da terra. Jesus, o Filho de Deus, já existia. E tudo é dele, tudo é para ele, tudo foi feito por ele, e é para ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 está escrito essa palavra. Só que Davi, ele vê o povo de Israel dividido. E o que é que o povo de Israel fala para
para Davi. Davi, nós estamos tentando viver em paz aqui, mas o amor na prática não está tendo. O que está faltando na realidade é amor. Está faltando compreensão, humildade, compaixão, empatia. Está faltando o tempero principal, está faltando o amor. E Davi ele diz: "Ô tão bom e quão suave é, ô tão bom e quão suave fosse, que os irmãos vivessem em união." Tem uma passagem no livro de Eclesiastes que diz que uma corda de luz dobra, ela fica mais difícil dela ser arrebentada, né? E Amós 3:3 também está escrito que como andará os dois juntos se não andar em acordo. Em Romanos capítulo de número 12, versículo 18, também está escrito que se for possível, tenha-se paz com todos. Ali existia possibilidade de Israel concordar com o governo de Davi e caminhar junto, andar junto. Só que Davi, ele manda as pessoas ter comunhão, ter união. O Salmo 27, verso 4, Davi disse assim, ó: "Uma coisa eu pedirei." Em outra versão, Davi disse assim: "Uma coisa eu buscarei, que eu possa estar." Ou em outra versão diz assim: "Que eu possa viver todos os dias na casa de meu pai, para contemplar a formosura do meu pai e aprender no seu templo." É no templo que nós aprendemos a palavra de Deus, minha gente. É em comunhão, é união, né? A união, ela faz a força. Eu sempre costumo dizer que a igreja unida, a sociedade unida, a família unida jamais será vencida. A gente temos que aprender a se unir, ter unidade, ter paz, ter comunhão uns com os outros. Porque quando nós se isolamos, quando nós passamos a fazer acepção de pessoas, Deus, o Espírito Santo de Deus se entristece, né? Lá no livro de Efésios 4, versículo 30, né? De lá, não entristecer o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Não tendo comunhão. Pessoas que guardam dentro de si mesmo raiz de amargura, guarda mágoa, guarda rancor. São pessoas problemáticas, complexadas, gente que precisa do novo nascimento, precisa de uma libertação. São pessoas que não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito. São pessoas que carecem da necessidade, da graça e da misericórdia de Deus sobre essa vida. São pessoas que não liberam perdão. São pessoas que, se as pessoas não tiverem o mesmo entendimento dele ou dela, né? Ela ou ele, não caminha com a pessoa. Você imagina você andar no meio de muita gente, cada um com a cabeça diferente. Cada uma cabeça é um universo diferente. Você pensa de um jeito, eu penso de um jeito, a outra pensa de outro jeito, o outro pensa de outro jeito. Cada um de nós somos um universo diferente, paralelo. Cada um de nós temos a nossa individualidade. Cada um de nós temos nosso achismo, a nossa axiologia, né? O nosso modo de pensar, de se vestir, de andar, de falar. Nós somos um indivíduo em séries. Somos único. Você não vai encontrar outra pessoa que seja sua cópia. E você tem que aprender a lidar com pessoas que pensam diferente de você. Porque se você não pensar, minha irmã e meu irmão, você não vai muito longe. Você pode passar 500 anos dentro da igreja. Quando chegar diante de Jesus, Jesus vai dizer: eu não te conheço. Mas, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu louvei, eu dirigi culto, né? Eu ganhei até almas para ti, ganhei minha família. Eu era um bom dizimista na sua casa, meu pai. Até Jesus vai dizer assim: eu não mandei você dar dízimo. Você não é judeu, você é gentil. Eu não dei e nem podia receber, porque eu sou da tribo de Judá. E aí? O Jesus, ele fala nos evangelhos que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. No nosso meio, meu irmão, no meio cristão, existem muitos manipuladores da fé, mercenários da fé, pessoas que estão com você até enquanto você estiver dando. Quando você conhecer a verdade e deixar de contribuir, e você passar a contribuir de uma maneira como as pessoas, os discípulos contribuíam, né? Você vai ser desprezado, você vai ser isolado. Você vai ser isolada. Amém?
Você vai ser isolado, meu irmão, minha irmã. Você, pode entrar, você vai ser bloqueado. Você não vai, em nenhum momento, ser aceito mais no meio dessas pessoas que só querem de você o seu dinheiro. Não cuida da alma. Não cuida da sua alma, quer cuidar do teu bolso. E Davi estava vendo tudo isso nesse seu reinado. O reinado de Davi estava desmoronando. As pessoas estavam sendo alguns fiéis, outros infiéis, uns brigando um com o outro, estava tendo divisão, estava tendo contenda. E Davi vai e recita esse Salmo 27, né? E recita também o Salmo 40, recita o Salmo 38, né? Recita o Salmo 56 e começa a recitar o Salmo 70. Aí começa a recitar, aí vai ele recita esse Salmo 139, né? O Salmo 133. É só você começar a ler os Salmos, que falam muito sobre os atributos de Deus. Davi, ele começa a mostrar a realidade de um povo que estava sem governo. Davi estava governando Israel, mas só que Israel, eles mesmos, entre eles, estava se destruindo, eles estavam se dividindo. O amor entre eles estava acabando. A comunhão, a fé, a falta de liberar perdão. E lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14 e 15, né? No que isso aqui está no Novo Testamento, né? Alguns historiadores chegam a dizer que quem escreveu foi Paulo, não, pelo próprio punho de Paulo, que a forma das outras cartas paulinas, né? Como Paulo escreveu, as cartas aos Hebreus, ele tem um estilo assim, quase como se fosse o estilo das cartas de Paulo. E alguns chegam a confirmar, né? Que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, mas não foi. Até hoje, ninguém sabe realmente quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Uma coisa eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que essa passagem ela está colocada aqui não é à toa. Quando o escritor desconhecido, ele diz assim, Hebreus 12, 14, né? 14 e 15. Ou segui a paz com todos e buscai a santificação, porque sem a qual jamais verá a Deus, jamais verá o Senhor nosso Deus. Não imprime, né, o Espírito de Deus, não sufoque, né, em outra versão, para que não venha perturbar, para que não haja perturbação, para que não venha fortalecer mais e mais, né, essa raiz, para que essa raiz da amargura ela não venha fortalecer em ti, não sufoque, né, o Espírito Santo. Era para estar ao contrário, era para estar assim, ó, buscai a santificação, né, e seguir a paz com todos. Era para estar escrito assim, né? Só que não está escrito assim. Não está escrito desta maneira. A gente temos que entender, minha gente, que o Espírito Santo de Deus, ele colocou regra, ele colocou pontos, né? Até onde a pessoa pode ir e até onde a pessoa não pode ir. Você está entendendo? A gente não pode, de forma alguma, entender que o que a gente temos que entender, irmãos, que está escrito, né? Está escrito assim. Louvado seja Deus. Queridos, a minha filha estava ligando aqui, né? Aí o vídeo cortou. Mas eu vou dar aqui continuação para concluir o assunto que eu estava falando em relação a respeito sobre comunhão. E voltando sobre o assunto aqui do rei Davi, né? Davi, ele percebeu que o povo de Israel não estava tendo comunhão, pois era duas nações que serviam o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Percebe a gravidade que estava tendo esse povo
este povo desunido, obstinado, pessoas depravadas, que viviam no pecado, que viviam na libertinagem, pessoas religiosas demais, pessoas que tinham ódio do seu próximo, do seu ser humano, por causa do pensamento dele, que não era igual ao seu pensamento. Os pensamentos seus não é os meus pensamentos. E os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não é os pensamentos de Deus. Tem um provérbio que fala acerca disso. Então, irmãos, Samaria e Judeia, os dois não estavam se dando bem. E não era fácil um rei naquela época tentar conciliar, né? Ou reconciliar as pessoas. Como também não foi fácil Cristo vinha à Terra, né? E tentar conciliação também com a humanidade. Jesus, ele veio para todos. Só que, biblicamente, teologicamente, Jesus disse assim: eu vim para alguns, não vim para todos. Eu não vim trazer só o amor, eu vim trazer também a espada. Jesus, ele veio para os seus, mas os próprios seus, que eram os judeus, eles negaram, não quis reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador que tanto os judeus esperavam, né? Enquanto os samaritanos estavam ali, a mulher samaritana, né? Se você for ler ali em João 4, a partir do versículo 24, 25, né? Jesus transforma aquela mulher numa grande missionária e faz com que um samaritano vai pregar na Judeia. Porque o samaritano, ele pregava em Samaria, mas também pregava também na Judeia, pregava também em outras províncias. E aí ele foi espalhando, né, a fama de Cristo, foi pregando, né? Teve pessoas ali que foi levantado, como essa própria samaritana, né? Ela foi levantada como uma missionária para levar o evangelho de Cristo. E Davi, ele percebeu que no meio do povo israelita estava tendo uma divisão, né? Os samaritanos com os judeus, os dois não tinha possibilidade nenhuma de se unir, de ter comunhão, de ter paz. Trazendo para os dias de hoje, você acha que as igrejas evangélicas hoje têm essa essência de unir, de ter paz, de ter comunhão, de não fazer acepção? Você acha que as igrejas evangélicas hoje, elas não se unem por quê? Qual o motivo hoje das igrejas evangélicas elas estão tão divididas? E é dentro dessa divisão que é onde Satanás está trabalhando, né? Colocando contenda, ciúme, inveja, dissensão, mentira, ódio. E uma das coisas piores que Deus abomina no homem são 7 coisas que está ali no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. É só você abrir a sua Bíblia e ler, e você vai ver. Aí da pior de todas é de irmão que espalha contenda entre irmãos. Deus, ele sempre fez operações na terra. O Espírito Santo de Deus, ele sempre veio para consolar, para distribuir dons, talentos. Enquanto Jesus, ele distribui ministério. Só que Jesus não dá um ministério para nós antes de provar, né? Nos provar, nos colocar nós à prova. Nós temos que ser igual como aquela uva, né? Ser passado pela prensa, né? Ser moído, todo quebrado, humilhado, rejeitado. Jesus, ele passou por tudo isso. Lá em Isaías 53, está lá que pelas suas transgressões, pelas suas feridas, que nós hoje somos sarados. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, nós temos que entender que a fé, ela intercede, né? Ela
ela vai bem além da nossa expectativa, do nosso achismo, da nossa astrologia, da igreja qual nós fazemos parte, das convenções, né, do estatuto da igreja, das regras, dos costumes, dos usos e costumes, das culturas, das tradições. Cristo vai além de tudo isso. Cristo é o nosso próprio sacrifício. Ele é o nosso sacrifício. Ele morreu por mim e por você na cruz. Eu vim para os que eram os meus, mas os meus rejeitaram. Foi Jesus que falou isso em João capítulo 1, do versículo 10 e 11. E o versículo 12, né? Está lá escrito no capítulo 1. No primeiro versículo ele diz lá, eu era o verbo, né? E o verbo se fez carne. E a carne habitou entre as outras carnes, que somos nós. Nós somos carne. Só que nós temos que viver no Espírito, temos que caminhar no Espírito, né? Igual como está lá escrito em Gálatas 5, 16 ao 26, né? Fala sobre a obra da carne, a obra do Espírito. Nós temos que aprender, meu irmão, minha irmã, é andar com Cristo, respeitando todo mundo. Andar com Cristo é perdoar. Andar com Cristo é ter paz, é ter comunhão. E Davi, ele viu que o povo de Israel estava se dividindo. Faltava o amor, faltava o tempero completo, o tempero principal, né? Da união, a comunhão e o amor, o perdão, a mansidão, compreensão, empatia e se compadecer uns com os outros, ajudar um outro, né? Cuidar uns dos outros, amando um ao outro, perdoando um ao outro, orando uns pelos outros, aprendendo com o outro e cuidando uns dos outros. Lá em Romanos 12 está escrito, Romanos 14, Romanos 13, leia as cartas de Romanos que você vai ver. Você precisa aprender mais com Paulo, com o apóstolo Paulo, com Jesus, porque Paulo, ele foi crucificado em Cristo, né? Hoje estou crucificado em Cristo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, né? Está escrito essa palavra. Então, irmãos, vamos procurar seguir a paz com todos, ter paz uns com os outros, caminhando um ao lado do outro, cuidando um do outro. Amém? O amor, ele vence o ódio. O amor, ele vence a inveja, a falsidade, a iniquidade, a frieza espiritual, a inveja. Uma das maiores macumbas que existe é a tal da inveja. Vamos orar para que isso venha a ser tirado do nosso meio, irmãos. Porque a igreja, ela só cresce com unidade, com comunhão, com amor. Se não tiver amor, para nada serve, né? 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13, fala lá, né, sobre o amor de Deus. Nós temos que ter amor. E o amor, irmãos, não é só da boca para fora não, minha irmã, meu irmão. O amor é você caminhar, é você ter paz, é você estar procurando seguir a paz, se for possível, né? Ter paz com todos. Amém? Outro tão bom e consolável é que os irmãos vivem união. Deus abençoe a todos, graça e paz. A todos, graças e paz, né? Corrais Novos, bairro do Dr. Zé Bezerra, Antigo para morar. Está aí, ó. Vai ser calçada aqui essa avenida. A minha rua é a última de lá, do lado esquerdo, ainda falta ser calçada. A Manel Patrícia já foi calçada. O Zé Medeiros Moraes falta ser calçado. Ali a creche nova, né? Está aí, ó. Já colocando as pedras para ficar bonito aqui, né? Então Deus abençoe a todos nesse dia de hoje, né? Graça e paz a todos. Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento, apresento, meu Pai, esse pedido, meu Pai, que foi feito, escrito aqui nesse livro, meu Pai. Meu Deus, eu apresento cada pedido de oração, meu Pai. Eu não sei qual área, meu Pai, que dois servos estão precisando, meu Pai. Se é uma porta aberta, se é uma cura para a alma, se é uma falta de liberar perdão, meu Pai. Se é na área do casamento, ou na amizade, ou ministério, não importa, eu não sei qual área. Chegue com providência, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Pai Deus, quebrando as correntes, meu Pai. Pai Deus, quebrando toda a artimanha do inimigo, meu Pai. Pai Deus, repreendendo toda seta, todo galho inflamado do maligno, todo espírito contrário, todo espírito de engano. Meu Deus, em nome de Jesus, venha Deus queimando, venha destruindo, venha Deus abençoando, venha abrindo as portas que estão fechadas, meu Pai. Oh, meu Deus, nessa noite eu apresento cada pedido, meu Pai. Se é um problema de enfermidade, eu não sei, meu Pai, em qual área. Se é um casamento, com um filho rebelde, eu não sei em qual área. Meu Deus, chega com providência. Coloca no lugar, meu Pai, aquilo que está fora do lugar, meu Pai. Meu Deus, quebrando todo o mal. Venha transformando toda a maldição em bênção, meu Pai. Toda a maldição hereditária venha cair por terra. Em nome de Jesus, todo mal, sai! Em nome de Jesus, e a igreja crê, diga amém.
O que é que tem escandalizado muita gente? Ver um irmão falando línguas estranhas na igreja e devendo a Deus, ao mundo, e o menino do cuscuz enrolando sem querer pagar. Aí quando vê, mas fala muita língua estranha na igreja, no comércio tem um nome sujo. Fulano de tal pipoca, é fogo puro, é língua estranha manhã, tarde e noite, mas é desonesto, é mentiroso, é fofoqueiro. É por isso que o Pentecostes tem vivido uma crise de credibilidade na sociedade, porque tem gente que pinga fogo na igreja, que fala línguas estranhas na igreja, que se enche de Deus na igreja, mas no mundo vive uma vida orientada por espíritos imundos. E não dá para você ser metade cheio de Deus e metade cheio de demônio. Ou você é cheio de Deus ou é cheio de demônio. Já prestou atenção quando você está bem espiritualmente, você quer falar de Jesus? Já prestou atenção quando você se sente bem com Deus, você quer testemunhar o que Deus fez da sua vida? Essa foi a lógica de Deus no Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo foi uma capacitação para testemunhar de Jesus. Peço a você que não passe esse vídeo. Preste atenção aqui neste comentário que o nosso irmão Alexandre colocou aqui. Ele está dizendo o seguinte: dízimo eu entrego na igreja com muita alegria. Segundo o Alexandre, ele está dizendo que ele entrega o dízimo na igreja com muita alegria. Na realidade, os pastores gostam realmente que a membresia não tenha conhecimento nenhum. E Alexandre, na realidade, já é realmente essa massa de manobra. Faz parte desse grupo, dessa massa de manobra que os pastores enrolam e eles acreditam realmente nisso que ele colocou aqui, né? Eles acreditam que entrega dízimo na igreja com alegria. Na realidade, ele não sabe o que é dízimo e muito menos o que é igreja. Ele acha que aquele sistema religioso que ele vai e fica lá dentro é igreja. Ele acha que está entregando 10% do seu salário para o pastor é dízimo. Primeiro que no templo que ele vai, que ele chama aquilo de casa de Deus, nunca foi casa de Deus. Segundo que dízimo é alimento, dinheiro não pode, nunca foi dinheiro. Seria bom, Alexandre, você ler um pouquinho a Bíblia, tá? Porque na realidade você está mais perdido do que cego em tiroteio. Dízimo na realidade era para a nação de Israel, isso no tempo da lei, estamos no tempo da graça, na nova aliança. Dízimo é da lei, ainda que tenha descendido de Abraão, o dízimo é da lei. Só quem podia receber esses dízimos em alimentos era os da tribo de Levi, órfãos, viúvas e necessitados, tá? Dízimo sempre foi alimento e dízimo nunca foi para mim, nem para você, nem para o seu pastor. Seu pastor não é da tribo de Levi, seu pastor sempre enganou você. E outra coisa, aquele quadrado que você chama de igreja, aquilo também não é igreja, tá? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, para você entender o que é casa de Deus. E outra coisa, eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E eu e você já estamos congregados com Cristo nas regiões celestiais, tá? A igreja de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o fundamento da igreja e eu e você somos membros do corpo de Cristo. Cristo nunca pediu dízimo a ninguém, nunca entregou dízimo, nem os seus apóstolos, mas você ainda não tem o conhecimento. Por favor, acorda, tá? Desperta do que dormes. Mandei o seu vídeo sobre o dízimo ao pastor. Ele discordou, te chamou de herege e disse que o dízimo é um princípio espiritual. Estou em dúvida agora, já não sei quem ouvir. Me ajude. Então,
É lógico que você, ao mandar um vídeo meu para um pastor, para um líder religioso, ele não vai concordar. Ou você espera que ele acabe de assistir o vídeo e diga, ó, o rapaz tá certo, hein? Nunca que eles vão fazer isso. Agora, uma coisa que me impressionou é o fato de você já não saber mais quem eu vi. Como se você dependesse da minha explicação ou da explicação do pastor. Faça a sua própria busca. Faça a sua própria procura. Eu acredito do jeito que acredito porque fiz a minha busca. Faça você também. Você é livre para isso. Pare de depender de explicações de terceiros. O pessoal que pensa como eu, o pessoal que hoje acredita semelhante a mim ou igual a mim, não está pensando assim porque eu os convenci, mas porque fizeram suas próprias buscas e chegaram à mesma conclusão. Quando compararam aquilo que vinham ouvindo das denominações com o evangelho puro, fora da bolha religiosa, chegaram às mesmas conclusões. Mas lógico que o seu líder religioso não vai concordar com o vídeo meu, ainda mais nesse tema. Eu sei até os versículos que eles usam para tentar provar ao povo que o dízimo é um princípio espiritual. Um dos que eles mais gostam é Mateus 23, porque está no Novo Testamento, é Jesus quem está falando. Detalhe, o que Jesus estava falando ali para os fariseus era que eles permanecessem dando o dízimo de alimentos em uma época em que o templo ainda estava de pé. Então os fariseus estavam ali recolhendo o dízimo, que era tempero, mantimento, alimento. E Jesus disse, ó, não omitam essa prática. O templo estava funcionando, tinha levita que estava esperando esse alimento chegar lá. Então a preocupação de Jesus era com gente que precisava se alimentar e não com um líder que precisava enriquecer. Mas eles não vão explicar isso jamais para vocês. Então, um conselho, pare de depender da explicação de terceiros e faça sua própria busca. O sistema religioso tirou de vocês até o direito de vocês pesquisarem por si só. Vocês têm medo de pesquisar uma outra fonte, porque na cabecinha de vocês, se vocês pesquisarem uma outra fonte que fale diferente daquilo que vocês estão ouvindo nas denominações, é pecado. Não, não é pecado, vai ser libertador. Seja livre, fique fora da bolha religiosa. Por que somente os levitas recebiam o dízimo? Primeiro, quem eram os levitas? Esqueça a imagem de pastores. Estamos falando de uma tribo inteira do povo de Israel, os descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó. E por que eles foram escolhidos para receber o dízimo? Seria por um ato de piedade? Nem de longe. Lembra do episódio do bezerro de ouro? Em Êxodo 32, enquanto o resto de Israel delirava numa festa idólatra, Moisés desce do monte e lança o desafio. Quem está do lado do Senhor? Apenas a tribo de Levi se apresentou. A ordem de Moisés foi brutal e direta. Cada um pegue sua espada e mate seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Logo depois desse ato de fé homicida e zelo religioso, a Bíblia registra a morte de quase 3.000 homens pelas mãos dos levitas. O zelo deles foi recompensado com uma função pública. A partir daí, Deus firma uma espécie de contrato social com eles, e a cláusula principal é no mínimo surpreendente. Em Números 18, a ordem divina é explícita. Os levitas estavam proibidos de ter herança de terra em Israel, enquanto as outras tribos receberam territórios para plantar e criar gado. A tribo de Levi não recebeu nada, exceto algumas cidades espalhadas entre as demais tribos, sem território agrícola próprio. Eles se tornaram uma casta de funcionários públicos do culto, músicos, seguranças, professores da lei, carregadores da mobília sagrada. A pergunta é óbvia: como eles sobreviveriam sem terras para cultivar? É exatamente aqui que entra o dízimo. Ele não era uma oferta voluntária de amor. Era um imposto nacional religioso. Um sistema de sustento criado para a única tribo sem meios próprios de produção. E o que era esse imposto? Seria ouro ou dinheiro? Claro que não. Deuteronômio 14:22 é cristalino. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. O dízimo era comida, grãos, vinho, azeite, cordeiros e bezerros. O culto em Israel tinha um cheiro de churrasco, pão fresco e vinho. E já que falamos em churrasco, quando um animal era sacrificado, o que acontecia? Em Levítico 7 e Números 18, a divisão é explícita. A parte de Deus, que era queimada no altar,
era quase sempre a gordura. A gordura que cobre as entranhas, os rins, o lóbulo do fígado. Tudo isso era transformado em fumaça como oferta de cheiro agradável ao Senhor. E o que sobrava para os levitas? A carne nobre. O peito do animal e a coxa eram porções sagradas, mas destinadas à mesa dos sacerdotes e suas famílias, a elite dentro da tribo de Levi. Era literalmente o pagamento em filé mignon pelo serviço prestado. Percebe a lógica terrena e funcional? O altar consumia simbolicamente a gordura em fumaça, e os sacerdotes comiam a proteína. O dízimo e as ofertas eram o supermercado e o açougue da tribo de Levi. E antes que alguém venha com a desculpa de que era o fruto da terra só porque não existia dinheiro, saiba que isso é uma mentira, mas esse desmonde fica para o nosso próximo vídeo. Então, quem recebia essa montanha de comida? O texto de Números 18, 21 não deixa margem para interpretações. Aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam. Traduzindo para o bom português, o dízimo era o salário dos levitas. O povo entregava o dízimo, comida, diretamente aos levitas. Mas a história não parava por aí. Os próprios levitas pegavam o melhor do que recebiam, o chamado dízimo dos dízimos, e entregavam aos sacerdotes, uma família específica dentro da tribo de Levi, os descendentes de Arão. Era uma cascata. O povo sustentava os levitas e os levitas sustentavam os sacerdotes. Alguém já se deu ao trabalho de lhe explicar isso no púlpito? Ou convenientemente pularam essa parte? Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. O dízimo do Antigo Testamento era um imposto agrícola e social, desenhado para sustentar uma classe de servidores públicos de um Estado teocrático que não existe mais. Ponto final. Não era sobre enriquecimento pessoal, não era em dinheiro e, definitivamente, não era para qualquer um que se auto-intitula homem de Deus. Então, a pergunta que não quer calar, e que eu deixo para você responder, é esta. Se o sacerdócio levítico acabou, se o templo de Jerusalém foi destruído e com isso todo o sistema de sacrifícios e entrega de dízimos foi extinto, com que autoridade bíblica, ou melhor, com que cara de pau, alguém exige o seu dinheiro hoje? Você ainda está gastando dinheiro com remédios e suplementos caros? Sabia que essas 5 carnes esquecidas são super baratas e carregadas de nutrientes? Eram essas carnes que curavam nossos ancestrais quando não existia remédios. Elas têm o poder de combater anemia, curar dores nas articulações e ainda ajudam a controlar colesterol e a glicose. Hoje eu vou te mostrar 5 carnes esquecidas que funcionam como verdadeiros remédios naturais para a saúde. E a número 1 é uma das mais poderosas de todas. Número 5. Bucho de boi. Quem sofre com gastrite que não some, intestino sempre inflamado ou barriga estufada. O bucho reconstrói a mucosa do estômago, sela o intestino e entrega proteína de altíssima qualidade que nenhum corte nobre oferece. 4. Coração de boi. Você sofre com pressão que sobe e desce sem parar? O coração bovino é a maior fonte natural de coenzima Q10. A substância que energiza cada célula do corpo, regula o ritmo cardíaco e vai reduzir a pressão arterial de forma natural. 3. Tutano. O tutano concentra gordura medular viva que vai reconstruir as células do sangue, fortalecer o sistema imunológico, alimentar o cérebro com gorduras nobres e ainda reduzir a inflamação sistêmica que causa diabetes, obesidade e doenças cardíacas. 2. Mocotó. Você sofre com dores no joelho ou nas costas? Articulação travadas e pele flácida? O colágeno natural do mocotó é uma solução simples e barata para todos esses problemas. Ele fortalece a pele e renova toda a cartilagem de dentro para fora. Língua de boi. Quem sofre com cansaço constante, fraqueza muscular ou pele ressecada precisa entender isso.
A língua bovina concentra ferro, vitamina B12 e gordura natural, que vão renovar o sangue, fortalecer músculos e devolver energia ao corpo. Agora me conta aqui nos comentários. Você já experimentou alguma dessas carnes? E qual você não teria coragem de experimentar? Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida para ajudar esse conteúdo chegar em mais pessoas. E se inscreva no canal para receber mais verdades sobre os segredos da alimentação saudável que ninguém te conta. A igreja não é Israel e o prédio da igreja não é um templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus vira o jogo. Ele diz que vai destruir o templo, reconstruir em 3 dias. Ele diz que eu sou o Senhor do sábado. Ele diz que ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está em Hebreus, e não mais aqueles sacerdotes. Ele é o verdadeiro profeta. E ele é o sacrifício. Ou seja, toda a lógica do templo se encerra. Não há mais um lugar sagrado, não há mais um homem sagrado sacerdote, não há mais uma oferta sagrada, não há mais um dia sagrado, não há mais uma consagração especial. Tudo aquilo encerra porque tudo agora é Cristo. Ele é o nosso lugar, ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado, ele é o nosso sacrifício. Ele é tudo em todos, Paulo diz. Mas a religião insiste em trazer de volta aquelas simbologias e aqueles sacrifícios porque ela continua combatendo a graça.